Eu terminei o vídeo passado fazendo uma digressão sobre a seguinte passagem. A imaginação os levou então ao futuro, a um futuro brilhante, como ele é em tal idade. Lembre-se que o Machado ele tende a ser muito pessimista. Por quê? Porque ele é realista, né? Mas ele é realista muito mais do que os realistas, né? Então, por isso que a gente não usa realista para chamar o Machado de Assis. Porque quando a gente fala realista, a gente diz de pessoas como Luiz Azevedo, Balzac, né? Que fica lá junto com os naturalistas, etc. Machado de Assis é realista no sentido daquele que respeita a realidade, né? E na realidade é isso que acontece. A maioria das pessoas, grande maioria das pessoas, tem um futuro brilhante pela frente, né? Quando ele é muito jovem, né? Mas conforme a vida vai passando, as coisas vão se tornando muito mais prosaicas. Volto a enfatizar algo importante. Neste fato, há duas coisas. Isso eu estou falando, estou saindo do Machado, né? Há uma coisa positiva e uma negativa. A positiva é que você não é moleque mais. E você, o sonho de ser, sei lá, o rei do universo, né? Você vê que isso é ingênuo, né? Ou às vezes o sonho nem é tão ingênuo por ser difícil, mas ingênuo por ser um mero desejo de ser admirado por todo mundo, né? Você quer ser jogador de futebol não porque você gosta do futebol, ou não porque você admira o futebol, mas porque você quer um monte de Maria Chuteiras para você, né? Você quer aparecer na TV, né? Você quer começar um canal não porque ou pelo real efeito do canal, mas você quer passar na rua e que as pessoas tirem foto com você. A esperança é que conforme você vai crescendo, você vai abandonando essas infantilidades de você ser o foco, né? Então a esperança é que algo maior que você em sua vida apareça. Então nisso é bom envelhecer, né? Algo maior para além de você aparece, e esse vai ser o objetivo da tua vida, algo que te ultrapassa, né? Algo que não se limita ao seu mero prazer. Bom, mas a tristeza em se crescer é que às vezes simplesmente se perde a fé e se perde a energia, né? Aquele sonho que parecia para você, e parece até hoje, né? Vamos supor, você já tem 40 anos, parece ainda válido. Bom, é válido, é nobre, é desejável, mas não vai acontecer, é difícil demais. E com isso se desistem do sonho. O cara feliz é aquele cara que na juventude ele tem um vislumbre de algo realmente grande a se fazer, e não entenda grande como ser famoso. A minha esposa, por exemplo, ninguém conhece a minha esposa, né? E ela não quer ser conhecida, mas eu tenho certeza que ela, ao cuidar de 5 filhos, ela está fazendo algo realmente grande. Então, fechei o parênteses sobre o que é grande. O feliz é aquele que, ao vislumbrar alguma coisa grande na juventude, primeiro, ele não desiste conforme o tempo vai passando. Segundo, ele não é ingênuo a ponto de pensar que essas coisas grandes se atingem de um dia para outro, né? Terceiro, ele põe tudo isso em prática e ao passar de anos e 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 anos, ele vai aumentando aquele eu digno de ser portador daquela ideia, daquele sonho, daquele chamado que ele teve, né? E realiza na velhice o sonho da criança, ok? Eu gosto muito do caráter confissional que às vezes os nossos vídeos assumem, porque a literatura é isso, a literatura é coisa particular, é a tua vida mesmo, né? Se isso daqui não está te atingindo de um modo pessoal, então você devia estar fazendo outra coisa. Vai lá pro bar beber cerveja com os amigos. Então,
eu vou te dar um exemplo meu, né? Quando eu tinha lá os meus 15, 16 anos, eu pensei que eu queria ser escritor. E ao passar dos anos, e aí quando eu tinha 22, 23, eu já tinha o meu primeiro livro escrito e mais algumas dezenas de poemas, muitos contos, etc, né? Quando eu terminei o meu livro esse que eu particularmente gosto, não acho que foi uma coisa ruim, não. Eu notei que aquele escritor ele precisava de muito mais fôlego, de muito mais maturidade. E aí, eu estou trabalhando, então esse canal, por exemplo, é uma parte deste plano, né? Talvez uns 10 anos com este canal, mais algum tempo conhecendo, internalizando, conversando sobre a grande literatura, para, espero que não tão na velhice, né? Quando eu tiver lá, sei lá, uns 40 e tantos anos, ou até intermitentemente, eu acho que eu tô falando errado essa palavra, intermitentemente, bom, eu ir produzindo literatura, né? Então, eu ainda não sei se eu vou estar num daqueles, né, que conseguiu na velhice resolver e fazer os sonhos da juventude, ok? Mas estou fazendo o meu dever de casa, que é o quê? Eu sei que é uma estrada longuíssima, de décadas, né, para se chegar até lá. Fechei essa grande digressão sobre tudo quanto as coisas da vida. E agora vamos deixar esses troços de lado e vamos continuar. A propósito, se inscreve aí no canal, compartilhe os vídeos, etc, etc. Você vai estar, como é que se diz, me ajudando pelo menos um pouquinho nesse propósito, né? Se eu tenho vários inscritos, eu posso tentar viver desse troço aqui, eu posso intensificar as minhas leituras e fazer o que eu preciso fazer até eu amadurecer e poder seguir para a segunda etapa da minha vida, que é ser escritor. A imaginação os levou então ao futuro, e um futuro brilhante, como ele é em tal idade. Botafogo teria um papel histórico, uma enseada imperial para Pedro, uma Veneza republicana para Paulo. Sem doge, nem conselho dos 10, ou então um doge com outro título, um simples presidente que se casaria em nome do povo com este pequeno Adriático. Vamos por partes aqui. Aqui nós estamos mergulhando no sonho dos dois, né? Primeiro, Pedro é imperialista, correto? Então os sonhos dele têm a ver com o império. Botafogo, que é a região de onde ele veio, teria um papel histórico, uma enseada imperial para Pedro. Bom, então ele contando a história de superação e vitória dele, seria conhecido, né? Os futuros biógrafos de Pedro falariam sobre a enseada imperial, que teve um papel histórico importante na vida deste grande homem. Já pro Paulo, que é republicano, vamos colocar assim, seria uma Veneza republicana para Paulo, né? Lembre-se, Veneza, ela foi dirigida por Doges, né, que era o dirigente máximo ali da cidade, da República de Veneza, desde o século IX até 1797. Até 1797, não muito antes do livro, né, menos de um século antes, ela era regida por um doge. E em 1310 até também em 1797, então Paulo conhecia a história de Veneza, ela tinha, além disso, um conselho dos 10, que era um conselho executivo e judicial ali, né? Então vamos lá. Uma Veneza republicana para Paulo, sem doge nem conselho dos 10. Ou então um doge com outro título.
um simples presidente que se casaria em nome do povo com este pequeno Adriático. Lembre-se que Adriático é a parte do mar Mediterrâneo, norte da Itália, né? Ali onde que fica Veneza. Talvez o Doge fosse ele mesmo nos sonhos de Paulo, né? Esta possibilidade, apesar dos anos verdes, enfunou a alma do moço, ou seja, encheu de vaidade a alma do moço. Um talvez queira ser imperador e o outro quer ser o presidente, mas presidente máximo, né, do Brasil. Paulo viu-se à testa de uma república em que o antigo e o moderno, o futuro e o passado se mesclassem. Uma Roma nova, uma convenção nacional, a República Francesa e os Estados Unidos da América. Não só, e a Veneza tem isso, né? Você tem uma democracia, mas é uma democracia que preserva todo o seu passado. Infelizmente, para o Brasil, não é isso que vai acontecer, né? Quando a nossa república vir, ela virá negando, destruindo, deturpando tudo o que veio antes. É por causa disso que os nossos alunos na escola hoje acham que a Guerra do Paraguai foi uma grande crueldade, que Dom Pedro I e II foram dois bobões e que os grandes personagens históricos brasileiros foram ou ridículos, ou loucos, ou cruéis, ou qualquer coisa assim, né? Porque existiu um esforço tremendo da República para romper com este passado. Paulo está pensando numa república em que todo o passado brasileiro e o futuro se unem e há uma tradição contínua. Ele vai conseguir a democracia que os Estados Unidos têm e ele vai conseguir o espírito republicano francês de igualdade e fraternidade. Sonhos de crianças.